Seja muito bem-vindo a Place News, o seu lugar com as principais notícias do mercado financeiro. Aqui a gente reúne para você os principais destaques, as principais notícias que vão afetar a vida financeira do Brasil e, consequentemente, a rentabilidade dos portfólios dos investidores. A principal notícia que tivemos nessa semana foi que finalmente, depois de bastante atraso, depois de bastante incerteza, foi enviado finalmente o texto que compõe o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que vai dispor de como o governo ele pode aumentar os seus gastos, como ele pode aumentar anualmente as suas despesas. E ele vem substituir a antiga regra do teto de gastos do governo anterior e que foi tão criticada pelo atual governo. Dentro dessas regras do arcabouço fiscal, ele vai basicamente estabelecer um limite de crescimento das despesas de um ano para o outro, que vão respeitar dois limites, de 0,6% até 2,5% do aumento das despesas de um ano para o outro. Porém, dentro dessas duas faixas, esse aumento de despesa ele tem que ser proporcional a 70% do aumento das receitas do governo federal. Então, para as despesas do governo elas subirem mais do que 0,6% de um ano para o outro, as receitas também vão precisar. Além de todas essas regras sobre despesa, o arcabouço fiscal ele coloca lá um objetivo de PIB que o Brasil deve tentar cumprir, que é menos 0,5% agora no ano de 2023, ficar 0 a 0 no ano que vem, em 2024, e no ano de 2025 ter um crescimento de 0,5%, e no próximo ano, 2026, ter um aumento de 1%, ou seja, menos 0,5% esse ano, 0 no próximo ano, vai a 0,5% e logo em seguida 1%. Essa é a expectativa que o governo, essa é a meta que o governo deve buscar de aumento para o PIB. Além disso, dentro do arcabouço fiscal, que fala desses aumentos de despesa anual do governo, ele também coloca cerca de 13 exceções. 13 exceções que acabam não entrando para esse cálculo de despesas, que ficam de fora desse cálculo de despesas. E isso acabou não agradando muito o mercado. Além disso, também foi inserido ali nesse texto do arcabouço fiscal um cálculo que utiliza o projeto de lei orçamentária agora de 2023, que já havia sido feito anteriormente como cálculo para o orçamento de 2024. Esse projeto ele foi enviado para o Congresso, vai passar em votação no Congresso, depois vai passar de votação no Senado, e nas duas casas, Casa Baixa, Congresso, e Casa Alta, Senado, eles precisam da maioria absoluta para começar a entrar em vigência. O mercado financeiro, a sociedade civil, os investidores, as grandes entidades econômicas estão olhando com bastante atenção esse projeto do arcabouço fiscal, porque ele vai mostrar qual que é a seriedade do governo em relação à política fiscal, como que o governo pretende gastar os recursos, e isso acaba afetando a inflação, a bolsa de valores, a taxa básica de juros e todo o cenário econômico que a gente tem pela frente aqui no Brasil. Então essa medida, esse arcabouço fiscal, ele foi para votação, só que essas 13 exceções e essa utilização do projeto de lei orçamentária de 2023, que já havia sido feito, não agradou o mercado. Por isso hoje, nessa quarta-feira, a Bolsa de Valores reagiu negativo com uma queda de 2,12%, depois da semana passada ter tido a melhor semana do ano, então regredindo agora 2,12%. Em consequência a isso, o dólar ele sobe 2,23% só nessa quarta-feira. Então, se você assistiu o vídeo de quarta-feira passada, assistiu o vídeo da semana passada, onde eu falava que o dólar tinha tido uma desvalorização e era uma oportunidade, uma das oportunidades de dolarizar parte dos seus investimentos, de dolarizar parte do teu patrimônio, se você ouviu, falou com seu assessor, falou com algum colega meu aqui e fez isso, hoje você já está com a tua carteira mais no positivo, com o teu portfólio já se beneficiando dessa mudança estratégica que o mercado, que a análise, que as notícias vieram a proporcionar para a gente. Além desse problema do arcabouço fiscal, lá fora também tem notícias em relação à economia americana e à economia europeia. Os indicadores econômicos lá mostram que está diminuindo a atividade econômica e, por consequência, também deveria diminuir a inflação.
Porém, os presidentes, os representantes tanto do Banco Central americano, Federal Reserve, como do BOE, o Bank of England, eles ainda mostram que vão precisar subir um pouquinho mais a taxa básica de juros por lá. Ou seja, aumentando a taxa básica de juros por lá, mostra uma recessão, um aperto maior na economia, justamente para poder conter a inflação. Ou seja, talvez o aperto monetário que os Estados Unidos e a Europa estão implementando ainda não tenham acabado. Como outra notícia também temos em que na semana passada o governo federal tinha dito que ia retirar a isenção de compras de importações de mercadorias até $50, que normalmente as pessoas físicas fazem, comprando de sites como Shein, AliExpress, e isso causou uma grande revolta. Eu também publiquei um vídeo sobre isso, criticando essa medida, mas de tanto falar-se, de tanto reclamar, o governo então resolveu voltar atrás e suspendeu, portanto, a retirada dessa isenção. Então continua isento compras internacionais de pessoa física lá fora, vindo para o Brasil, para a pessoa física no limite de até $50. Como sempre, agradeço demais pela tua atenção. Meu nome é Paulo Albanês, eu sou assessor de investimentos e sou especialista em economia comportamental e trabalho aqui na Place Investimentos. E te convido a estender, a aprofundar um pouco mais esse nosso papo comigo ou com algum de nossos colegas aqui. A gente está muito feliz, muito preparado para poder te atender, te ajudar a entender, a te educar um pouquinho melhor sobre as informações do mercado financeiro. Então vamos estender essa conversa, manda uma mensagem, tem o nosso telefone, os nossos contatos ali, se inscreve, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se beneficiar das informações que eu trago aqui para você, e te espero na próxima semana. Lembrando que todas essas notícias que eu trouxe aqui foram retiradas do portal InfoMoney agora nessa semana, estamos na quarta-feira. Muito obrigado pela tua atenção, te espero na próxima semana, um forte abraço, tchau, tchau!